Não, não é correto. Eu sei que esse assunto, ele sempre traz divergências, né, entre os crentes. Bom, como qualquer outro assunto, né, trará divergências. Mas, por exemplo, na época da Reforma, Martim Lutero não tinha problema algum em ver essa questão, né? Ou seja, ele não tinha a menor dificuldade em entender que é possível sim alguém namorar ou casar com uma pessoa que não seja cristã. Inclusive, ele argumentava que é, haviam judeus, turcos, é, ímpios que eram muito mais crentes, muito mais piedosos que muitos que se diziam crentes naquele contexto, naquela época, né? Bom, mas eu penso ainda que o cristão bíblico deve argumentar primeiramente e sempre com a escritura na mão, e não com um pensamento de Martim Lutero, por exemplo. Muito mais essas questões quando os nossos heróis do passado não se debruçaram com afinco para labutar e entender melhor, né? A igreja ela se debruça para produzir tratados, compêndios, para trabalhar em teologia sistemática, para produzir boa teologia, quando ela enfrenta os seus conflitos, né? Ou seja, quando a ortodoxia está sendo assolada, aí sim existe a necessidade de se trabalhar. E na época de Lutero, Lutero não tinha pretensão em se debruçar sobre esse assunto, sobre essas questões, né? Ele trabalhava outras questões, como por exemplo a justificação somente pela fé, e talvez por isso ele argumentou nesse sentido, sobre a possibilidade de casar com uma pessoa que seja cristã, que não seja cristã, e ainda assim ele não tinha nenhuma dificuldade em entender que não era errado. Talvez porque Lutero não se debruçou para entender melhor essa questão, né? Haviam outras questões muito mais urgentes e importantes para ele trabalhar. Mas quando olhamos para a Escritura, embora essa questão do namoro não era algo que existia como existe em nossos dias, né? Mas parece que a Bíblia lança alguns fachos de luz sobre essa questão. Por exemplo, dentro do conceito judaico, alguém que deveria de procurar uma mulher para se casar, né? Eles sempre procuravam em buscar uma moça que pertencesse à mesma fé, à mesma crença. Você lembra da história de Sansão lá em Juízes, quando ele foi repreendido várias vezes pelos seus pais, dizendo: porventura não há mulheres aqui da nossa casa que professa a mesma fé que a nossa, para que você venha procurá-la. E tem que ir lá procurar entre os pagãos, entre os filisteus incircuncisos e tudo mais. Então parece que a Bíblia lança algum facho de luz sobre essa questão, dizendo que o correto é o cristão procurar uma pessoa que professa a mesma fé e que também seja crente. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele destaca que na questão de quando morre um cônjuge, o outro cônjuge está livre para casar com quem quiser. E Paulo não para por aí, ele diz assim: contanto que seja no Senhor. Em outras palavras, que seja crente, que seja fiel ao Deus bíblico. E eu penso que isso também, ao casar ou namorar, né? E a pretensão, obviamente, é de se casar. E alguém que pensa, digamos, em um namoro evangelístico, né? Eu vou namorar com aquele rapaz porque eu quero ganhá-lo para Jesus, né? Eu penso que mesmo que se existir essa possibilidade de se vir a se casarem realmente, isso trará problemas, né? Quando se deparar que haverá conflitos de ideias, né? Por exemplo, um cristão que se casa com um espírita trará muitas divergências, muitos embates. E principalmente também, futuramente, na criação de filhos. Isso trará problemas, pois vai decidir que a criança deverá aprender desse jeito, enquanto que o outro deverá dizer: não, é desse jeito que ele deve de aprender, né? E deve de ser ensinado. Então eu acho e eu penso que é muito difícil existir essa possibilidade de namoro de um crente com um descrente e depois, posteriormente, vir a casar dessa forma. Eu penso que um crente deve procurar sempre um crente e procurar detectar se as virtudes que a Bíblia apresenta, que se espera de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ele ou ela preenche, para que dessa forma possa dizer: este realmente é um rapaz, é uma moça de Deus, futuramente será um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, e assim por diante. Ok?